Hoje vamos conversar um pouco sobre o livro Do Outro Lado do Rio, do Robson Vitorino. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro aqui, Do Outro Lado do Rio, do Robson Vitorino, publicado pela editora Nós. As edições da Nós estão bem caprichadas, né? Então você vê, tá bonito e ele tem a diagramação, é legal, eu tenho gostado bastante do trabalho da Nós. E assim, o Robson é um autor que eu conheci ele num evento aqui em São Paulo, no lançamento de um outro livro, de uma coletânea de contos. E ele estava lá, a gente foi apresentado, ficamos conversando um tempinho, assim, já simpatizei com ele, muito simpático, ficamos trocando ideia. E aí ele me falou que tinha escrito um livro, tudo, e eu, desde aquele momento, fiquei interessado. Ele até tinha falado que ia pedir para a editora me enviar, tá? E, bom, foi passando tempo, aí depois eu encontrei ele na Flip. Ele ia participar de uma mesa lá na Flip, na casa onde estava da editora Nós mesmo, e aí eu fui lá, comprei o livro dele, e aí eu pedi para ele autografar para mim, então esse aqui tá autografado para mim. E desde então eu já encontrei ele outras vezes, eu já fui ver evento dele, ele estava finalista do Prêmio São Paulo com esse livro aqui, do Prêmio São Paulo de Literatura desse ano, e então eu fui no evento do Prêmio São Paulo, ele estava lá, tudo, ele sempre muito simpático, sempre muito atencioso, e eu cada vez mais curioso em ler o livro dele, e cada vez que eu encontrava ele, eu falava, puxa, ainda não li o livro dele, preciso ler o livro dele. E aí agora vocês sabem, eu tenho o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, né? Então no mês de novembro a gente leu o Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laub, e muita gente leu super rápido o Tribunal da Quinta-feira, então eu resolvi lançar um desafio extra, um livro extra para a gente ler. E aí, como eu estava com muita vontade de ler esse, então aproveitei, como era finalista do Prêmio São Paulo, falei, vamos ler esse aqui então. E aí algumas pessoas até se interessaram, leram comigo. E um livro que não me decepcionou nem um pouco, gostei bastante de fazer essa leitura. É uma leitura fluida, uma leitura gostosa de fazer. E é um livro assim, que ele surge, a criação do personagem principal, que é o JB. A criação desse personagem surgiu a partir de um evento real. Na época da ditadura, a TV Globo ela não pôde transmitir uma apresentação de Romeu e Julieta do balé Bolshoi, que foi censurado, simplesmente porque era o balé Bolshoi. E aí então, só que na vida real, então, essa apresentação não foi feita. E aí, então, ele cria esse personagem que é o JB, um dramaturgo que trabalhou na televisão e que foi o cara que peitou e transmitiu a apresentação do balé Bolshoi, e que por isso passou a ser perseguido pela ditadura. Então a gente vai conhecer o JB já no final da vida dele, ele exilado, morando em Portugal, e ele recebeu uma indenização milionária do governo brasileiro por ter sido perseguido na ditadura, e a gente então tem a Nina, que é uma jornalista que está indo atrás desse JB, tentar entrevistá-lo, porque ela está obcecada em fazer um trabalho para o jornal que ela trabalha, para fazer o obituário, deixar pronto o obituário do JB. Eles acham que ele pode morrer a qualquer momento, e ela então lê tudo dele, e ela está aficionada querendo fazer essa entrevista com ele. E aí ela chega aí para Portugal, mas aí não chega a encontrá-lo lá, mas aí ele vai voltar para cá e falar, a gente conversa em São Paulo. E aí essa conversa nunca sai, sempre afastam ela dele, né? Você tem então um outro personagem que é o Zeca. O Zeca é um economista carioca e que se muda para São Paulo, e ele está tentando se adaptar à vida aqui em São Paulo. Então ele tem um tio que acho que era roteirista e por isso introduz ele no contato com o JB, nas festas que começam a ser dadas na casa do JB. Porque você tem a Samara, que é outra personagem, que ela é sobrinha do JB, e ela, depois que a mãe dela morre, ela se reaproxima desse tio, esse tio que ganhou essa indenização de R$1,5 milhão,
e ela passa a cuidar do JB, a viver junto com o JB e cuidar dele e principalmente a torrar o dinheiro dele. Tá? Então ela, para manter a imagem do tio em alta, ela organiza festas em São Paulo com ricos e famosos, né? Então o JB ele mora num prédio tradicional em Higienópolis, e é ali que acontecem essas festas que a Samara dá, e onde o Zeca também se aproxima ali e passa a frequentar essas festas, né? E você tem um outro personagem que é o Tião, que é o pai da jornalista Nina e que é um nordestino que enriqueceu aqui em São Paulo com especulação imobiliária e transformando o entorno do rio Tietê, né? Então, construindo prédios, revitalizando essa área no entorno do rio. E você tem a cidade de São Paulo como um grande personagem também desse livro. Então, desde o prédio onde o JB mora, em Higienópolis, é um edifício que realmente existe, tradicional de São Paulo, várias ruas são citadas, locais, lugares, e esse entorno todo do rio que está sendo revitalizado e transformado, mas que continua tendo o rio morto e poluído no seu meio, né? O livro ele é dividido em duas partes. Então você tem uma primeira parte que é mais a Nina indo atrás do JB, querendo essa entrevista com ele, e essa busca dela frenética por conseguir contato com ele, e depois você tem um lapso do tempo e nós vamos ver a situação desses personagens depois desse lapso do tempo, né? Então você tem aí, né, essa cidade com sendo transformada, né, querendo ser sendo revitalizada, mas com o rio ainda morto e poluído no meio. E o que eu senti um pouco é que todos os outros personagens do livro são um pouco assim também. São personagens que estão tentando se refazer, estão tentando aparecer, estão tentando se transformar, se adaptar a uma nova vida, tentando ficar em evidência, né? Mas que tem sempre algo de morto ou de poluído no seu cerne, no seu meio, na sua essência, né? Então, eu não sei se estou viajando demais, mas eu vi muito essa relação de como a cidade é apresentada como um personagem, esse personagem sendo revitalizado, transformado, mas ainda mantendo o rio poluído no seu meio, e os personagens e a cidade quase como um personagem do livro, eu diria como um personagem do livro, e todos os outros personagens, as pessoas, também são assim, elas em busca de alguma coisa, em busca de um ideal, de um sonho, de um projeto. Ele fala muito, né, que paulista gosta de ter projeto, em busca de um projeto, mas com algo poluído, algo morto na sua alma ali, na sua essência como pessoa. Então foi uma leitura muito agradável, muito boa, um livro que eu fiquei feliz de ter gostado. Esses meses, outubro e novembro, aí no clube de leitura, que a gente leu A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e O Tribunal da Quinta-feira, e eu fiz duas leituras extras, que eu gostei mais das leituras extras do que das leituras do clube mesmo, que foi o Instrução da Noite, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, e o Do Outro Lado do Rio, do Robson Vitorino, que também era finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Então é isso. Agora no clube, em dezembro, a gente vai ler Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. Então, se você quiser participar, entra no grupo no Facebook, tem uma página lá, é só procurar Clube de Literatura Brasileira, é o meu primeiro que aparece lá. E também a gente tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar no grupo de WhatsApp, é só me passar o número inbox, ou por e-mail, ou no Facebook mesmo, que eu adiciono vocês lá, tá bom? Um abraço, até mais.